Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você não sabe onde você está no Direito dos Leigos, direito para todos. Aqui você fica sabendo de direito, economia, geopolítica, tecnologia, de uma forma diferente, sem complicação, tá? E sem complicação, hoje eu falo de uma coisa muito importante, tá saindo na imprensa, tá saindo nas notícias, o depoimento do Ronaldinho na CPI da Câmara Federal sobre pirâmide financeira. Mas que rolo é esse, Elvis, que você está falando? É um envolvimento, um suposto envolvimento do craque Ronaldinho com esquema de pirâmides financeiras, pelo menos é isso que está sendo investigado na Câmara. Calma aí que eu vou explicar tudo direitinho para vocês, mas por que eu estou falando desse assunto hoje? Porque tem tudo a ver com você falar sobre investimentos, sobre golpes, sobre criptomoedas. As pessoas não sabem, não estão sabendo de nada, apenas ficaram sabendo genericamente que está acontecendo um grande problema no Brasil hoje a respeito disso. Eu vou esclarecer tudo para vocês já, tá? Não vá embora, não saia, fica aqui comigo que você vai ter informação prática, informação útil para a sua vida. Não é aquela informação inútil não, que não te agrega nada não. É uma informação útil que vai trazer um resultado prático para você, para os seus amigos e para sua família. E por falar na família e nos amigos, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, tá? E se você não gostar do vídeo, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, gente, não custa nada para você, é muito simples, clica ali no botãozinho de inscrição. E se você já é inscrito, talvez você não esteja ativado as notificações, que é o sininho. Você tem que clicar no sininho para ativar as notificações dos futuros vídeos, porque senão o YouTube não vai saber que você quer receber os futuros vídeos desse canal. Então, se você já é inscrito, mete o dedo no sininho e já mete também o dedo no like, na confiança, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom, vai te agregar e você vai sair daqui desse vídeo com uma outra visão sobre tudo isso que eu vou falar, belezinha? Então, depois da vinheta, vou falar sobre tudo isso que aconteceu, belezinha? Vamos lá? Então, pessoal, que rolo, hein? Que rolo é esse que aconteceu envolvendo o grande jogador, o craque Ronaldinho Gaúcho, que foi convocado para depor como testemunha na CPI, que é uma comissão de parlamentar de inquérito na Câmara Federal. Eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Para vocês entenderem bem o contexto de uma forma simples. Eu vou tentar não ir para termos técnicos, aquela linguagem complicada. Como vocês sabem, eu tento simplificar aqui. Belezinha? Vamos lá? Então, pessoal, o Ronaldinho Gaúcho foi convocado como testemunha para prestar seu depoimento sobre uma investigação que ele está envolvido, né, sobre um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. Tá? Isso aconteceu nessa semana na Câmara Federal, que ele foi lá prestar esclarecimentos, né? Ele foi na qualidade de testemunha, tá? E antes de falar qualquer coisa, eu vou logo antecipar para vocês que é uma investigação que está em curso, não é nenhuma condenação. Quem sou eu para dizer se o Ronaldinho Gaúcho fez ou não fez algo de errado? Não estou acusando ele de nada. Apenas vou falar para vocês dos fatos que eu vi durante essa CPI e da minha opinião em alguns pontos, ok? É simples assim. Então, ele foi depor na CPI, ele foi amparado por um habeas corpus do STF, do Supremo Tribunal, que lhe garantiu o direito de permanecer calado. Mesmo estando na condição de testemunha, que testemunha teoricamente não teria o direito de ficar calada, porque é testemunha, ela não está sendo acusada, enfim. Não sei para quem sabe, existe dois tipos de depoimento. O depoimento da parte envolvida em qualquer tipo de investigação criminal ou em processo, seja criminal ou seja civil, para quem não sabe. Existe a parte envolvida, que ela tem consequências para ela, então existe até no direito penal, que é o direito de punição, o direito do acusado ficar calado. Tá? Esse é o direito da parte. E existe outro tipo de pessoa que fala em juízo, que é a testemunha. Então ela não vai lá para ser acusada de nada, ela vai lá para falar sobre fatos que ela viu ou ouviu, pessoal.
Ela não é parte, ela está lá com condição de testemunha. E o Ronaldinho foi lá como condição de testemunha, segundo consta teoricamente na comissão parlamentar de inquérito, na CPI. Só que com medo dele poder se complicar, dele ser implicado em pontos, de o depoimento dele ser usado contra ele, enfim, para fins do exercício do direito de defesa, ele se valeu de um habeas corpus, um HC no Supremo Tribunal Federal para salvaguarda de direitos. Então, o que aconteceu? Se você ouvir o depoimento dele, que deu 2 horas e pouco lá na CPI, você vai ver que a maioria das perguntas ele não respondeu, tá? E do que se trata essa CPI, Elvis? Se trata de uma CPI que está investigando crimes de pirâmide financeira, segundo consta a CPI, que envolvam criptomoedas, que envolvam esquemas de pirâmide com uso de criptomoedas, tá? Enfim. E eu vou logo adiantando os pontos mais importantes. Ele respondeu algumas perguntas e dentre elas ele nega a participação dele no esquema de pirâmide financeira. O Ronaldinho Gaúcho falou que ele apenas era usado como garoto propaganda de venda de relógios. Os relógios que tinham a marca dele, do Ronaldinho, e quando o nome dele foi usado para fins de alavancagem de venda, de promessa de ganhos, tá? Que eu já vou falar para vocês do que se trata. Ele nega isso e fala que o nome dele foi usado indevidamente, tá? Que a imagem dele foi usada sem a sua autorização. É isso que ele alega, estava lá com o seu advogado, enfim, que ele diz, né? O processo está em investigação pelo Ministério Público de São Paulo, tá? Ele está em investigação. E por que é tão importante isso para a justiça? Não necessariamente para a CPI. Não necessariamente para os políticos, eu vou explicar isso para vocês, mas para a justiça é muito importante, porque houve uma fraude coletiva, ou seja, houve um golpe que milhares de pessoas caíram justamente por acreditar no nome, na marca Ronaldinho, tá? E do que se tratava? Se tratava de uma promessa de ganhos com investimentos em criptomoedas na ordem de 1 a 2% ao dia, ou seja, de 30 a 60% ao mês, o que quem entende minimamente de mercado, de economia, de investimentos, sabe que isso não existe, não existe. E eles prometiam esses resultados, muita gente colocou muito dinheiro, muitas pessoas inclusive colocaram todas as suas reservas neste tipo de investimento, né? Na verdade foi realmente um golpe, e milhares de pessoas foram lesadas, tá? Foram lesadas, é uma tristeza, uma fatalidade, um absurdo que acontece nesse país, para variar, está acontecendo de novo. E isso acontece por 2 fatores que eu vou falar para você. Tá? Eu já vou chegar aí e vou te explicar por que isso acontece no Brasil, na minha opinião, pessoal, tá bom? Então, isso está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, há ações civis também contra o Ronaldinho Gaúcho e contra essas pessoas. Por que as pessoas moveram ação contra o Ronaldinho? Porque elas alegam que elas acreditavam na palavra e na imagem dele, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito a fundo, pessoal, porque realmente eu não estou qualificado, eu não estou por dentro dos detalhes, tá? Então eu não vou. Primeiro que já não se pode criar juízo de acusação antes de uma condenação. Isso é temerário, né? Isso não seria justo. Segundo, também, que eu também não estou aprofundado na questão. O que eu sei é que frequentemente golpistas, fraudadores usam de vários artifícios para enganar as pessoas. E qual é um dos artifícios da vez agora, da moda agora, pessoal? É o uso do nome de criptomoedas. É bem possível, pessoal, que sequer foi utilizada criptomoedas nessas operações. É muito pouco provável, inclusive. É mais fácil eles terem usado apenas como marketing, como uma forma de... É mais provável que eles tenham usado como marketing, como uma forma de convencer, de enganar as pessoas, tá? Novamente, o Ronaldinho Gaúcho nega
que ele tenha participado, ele alega apenas que o seu nome foi usado indevidamente, tudo está sendo investigado na parte criminal, na parte penal, e haverão esclarecimentos. Isso, com certeza, muita coisa se revela, né, com isso. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Primeiro, esse crime, que é o crime que é cometido contra a ordem financeira, é um crime que é cometido contra uma coletividade de pessoas, ele é previsto numa lei especial, tá? É um crime de, por exemplo, a prática de pirâmide, ela é tipificada, ou seja, há um crime que proíbe essa prática de pirâmide e pune com uma certa pena. Tá? A pena é pequena, essa é a verdade, a pena é pequena, ela não inibe no ponto de vista psicológico e preventivo a ação dos criminosos. Isso é tanto verdade, pessoal, que os crimes de pirâmide não param de acontecer no Brasil. É como se o criminoso fizesse um raciocínio assim, um gerenciamento de risco. Compensa eu cometer esse crime? Qual é a chance de eu ser pego? E se eu for pego, qual é a pena que eu vou ter? Então ele faz todo esse raciocínio e parece que para os criminosos esse crime de pirâmide financeira está compensando. Qual o outro crime que acontece também muito, que é associado a esse, mas na verdade é outro tipo penal? É o crime de estelionato, tá, pessoal? É o crime de estelionato. Quando você engana alguém, é o famoso 171. Quando você engana alguém a fim de obter vantagem dessa vítima, obter vantagem econômica dessa pessoa. Isso acontece demais, né? É o crime, talvez, um dos crimes mais comuns no Brasil. A pena para o estelionato, pessoal, ela é ridícula, ela é muito baixa, o que só incentiva a prática delituosa, a prática criminosa. Existe também uma qualificante para quando você comete esse crime usando criptomoedas. Quando você comete o crime de estelionato usando criptomoedas, segundo está na legislação, havia um agravante de pena. O que eu acho, pessoal, uma tremenda bobagem. Qual é a diferença da vítima Pensa se você concorda comigo. Qual é a diferença da vítima que sofre um crime que se usa dinheiro real, ou que se usa cartão de crédito, ou que se usa ouro, prata, que seja o meio de uso para dar o golpe, e da vítima que foi enganada por criptomoedas? Qual é a diferença, pessoal? A vítima tem a mesma lesa, a mesma dor, a mesma perda. Aí eles veem o legislador populista, o legislador hipócrita, vem querer dar um agravamento de pena para crimes cometidos com criptomoedas. Isso é ridículo, na minha opinião. Não tem sentido algum isso, mas está na lei, tá? Então há um agravante para quando se usa criptomoedas. Porém, o grande ponto que eu estou falando é que eles podem ter usado a falácia de promessas de ganhos absurdos que são irreais, pessoal. De 1 a 2% ao dia. Isso não existe, só para você ficar sabendo. Não existe. Até existe, pessoal, mas não é dessa forma que acontece. Eu posso explicar para vocês daqui a pouco. Mas o que eu queria falar é o seguinte, é que existe o crime de estelionato também, que ele é cometido, a pena é ridícula, tanto que a prática é proliferada no país. No Brasil, há golpes, a cada segundo tem um golpe de estelionato, não tenho dúvida, não é a cada minuto não, pessoal. Há um golpe a todo momento acontecendo no Brasil. Estelionato é um dos crimes mais praticados no país e ele não vai deixar de ser praticado enquanto essas penas continuarem ridículas como elas são. É simples assim. Então, dos primeiros pontos, você quer reduzir a quantidade de estelionatos ou fraudes financeiras, aumente as penas. Isso já vai ser um bom começo. Mas se a gente faz o contrário disso e solta os criminosos e deixa os criminosos, os verdadeiros criminosos, né? Os verdadeiros criminosos ficam soltos, aí é difícil, né, pessoal? E outro ponto importante, não sei se você sabe, você não pode punir pelo mesmo fato, não se pode punir pelo mesmo fato com dois crimes diferentes. Ou seja, a justiça vai ter que escolher qual tipo de crime que ela vai aplicar. Se é estelionato ou se é crime contra a ordem financeira. Por que você está falando isso? Eu estou explicando isso porque às vezes a pessoa pensa que pode acumular duas penas de dois crimes diferentes. Não pode, pessoal, não pode, tá? Então tem que haver aplicação de um crime, de um tipo para cada fato. Ou seja, os tipos que estão aí, que eu falei, os crimes previstos aí têm umas penas ridículas. Então, provavelmente, sob o aspecto de punibilidade, de punição penal, de privação de liberdade,
Enfim, não vai ser o fator que vai inibir o criminoso, tá bom? Ah, existem umas majorantes, uns agravantes, quando fala, existem outras formas. Quando você aumenta a pena, que quando tem um grupo de pessoas envolvida, quando a pessoa não é réu primário, quando a pessoa já é reincidente, o que existe sim, aumenta a pena, mas é muito pouco, é um desestímulo às autoridades, à polícia, enfim, aos órgãos de punição, porque realmente é como se enxugar gelo. Essa é a verdade, tá? Então, esclarecido isso, tá? Esse crime que está sendo investigado, mas eu quero agora chegar no ponto principal. Por que as pessoas caem nesse golpe, pessoal? Por que as pessoas são enganadas? As pessoas são enganadas, pessoal, vou falar o óbvio, mas isso tem que ser dito, porque elas não têm um mínimo de conhecimento, porque elas não têm um mínimo de educação, porque elas não têm um mínimo de informação, pessoal. Se elas tivessem, elas não seriam enganadas. Se você soubesse, ou quem está me assistindo aqui, que é impossível você prometer resultado, é impossível você prometer resultado na ordem de 30% ao mês, é surreal, isso não existe. Existem casos que a pessoa ganha 30% ao mês em rendimentos, em aplicações, existe. Casos excepcionais, casos que não acontecem sempre. É uma minoria dos casos e sempre está condicionado ao risco proporcional. Pessoal, entenda uma coisa, toda vez que a promessa de ganho pode ser alta, não será alta, pode ser alta, preste atenção. O risco é proporcional ao ganho. O risco é proporcional ao ganho. Ou seja, se você pode ganhar 20, 30%, não ao mês não, pessoal, ao ano, que é um rendimento elevadíssimo, 30% ao ano, é muita coisa. O seu risco de perda também é grande. Imagina se você tem a possibilidade de ganhar 30% no mês, hein, pessoal? Se você tem a possibilidade de ganhar 30% no mês, significa que o teu risco é maior ainda, galera. Então não acredite, quase impossível você ganhar isso se não está sujeito a um grande risco. E o que as pessoas também não sabem, que elas caem com frequência, que elas colocam, mesmo que o investimento fosse algo legítimo, mesmo que o investimento fosse algo lícito, se ele realmente fosse feito, não fosse uma pirâmide financeira, ainda assim as pessoas colocam todos os seus ovos na mesma cesta. Ou seja, as pessoas colocam todos os seus investimentos com base numa ganância cega no mesmo lugar. Isso está errado. Você tem que diversificar, pessoal. Você tem que gerenciar o seu risco. E como você faz isso? Diversificando. Você jamais, never, nunca deve colocar todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro em um só investimento. Jamais, jamais. Nem mesmo nos mais seguros possíveis. Por exemplo, um dos investimentos mais seguros que existe no Brasil é você investir, você comprar títulos do Tesouro Nacional, ou seja, títulos da dívida pública brasileira, que é o patrimônio de todos nós que está lá. Por exemplo, todo o patrimônio da União, os prédios, o dinheiro do governo, dos estados, enfim, os impostos arrecadados vai para esse grande caixa chamado Tesouro Nacional. Mas mesmo assim você jamais deve colocar todo o seu dinheiro aí, tá? Mesmo que seja num local supostamente muito mais seguro. Agora imagina aqueles que colocam todo o seu suado dinheiro, todas as suas reservas, a sua poupança de anos e anos e anos em um investimento que prometeu ganhos certos na ordem de 30%, 60% ao mês, pessoal. Isso não existe, tá? Não existe. Então, o principal fator das pessoas caírem nesse golpe no Brasil não é a questão só do crime ser baixo, a punibilidade. É lógico, se eu tenho uma pena grande, se eu tenho uma pena que pune com rigor, as chances de haver mais pessoas concorrendo, querendo praticar esses crimes, de vagabundos, de criminosos que queiram cometer esses crimes, será menor, é óbvio. Mas o maior fator, na minha opinião, é a falta de educação, a falta de conhecimento mínimo. Que os bandidos, que os estelionatários se aproveitam das pessoas nesse aspecto, tá? E prometem. E como as criptomoedas não é um tema simples de explicar, não é um tema tão simples de se falar, sobretudo, principalmente para as pessoas mais humildes, os bandidos tiram proveito disso.
e acabam enganando muita gente, tá, pessoal? Então eu quero dizer para você que realmente só cai nesse golpe quem não tem informação, quem não conhece. Porque investir em criptomoedas, primeiro, não tem nada de errado, você pode comprar, você pode investir em criptomoedas, em criptoativos, principalmente no Bitcoin, mas você tem que saber o que você está fazendo. E por falar em saber o que está fazendo, você sabe uma maneira que essas pessoas não cairiam nessa armadilha? Se essas pessoas tivessem feito o meu curso de Bitcoin, o meu curso de criptomoedas, pessoal. Falando, é verdade, eu estou puxando o assunto já, porque eu vou lançar um curso, ainda não está pronto, mas será lançado, Bitcoin do zero até a prática. Nesse curso que eu vou falar, eu vou ensinar Bitcoin para pessoas que não entendem nada de tecnologia, que não entendem como funciona o universo das criptos, que não entendem muito de aspectos econômicos também, ou entendem muito pouco. Ou seja, você é aquela pessoa que quer aprender Bitcoin, mas não sabe de nada sobre isso. Você é aquela pessoa que não entende de economia, não entende de direito, não entende de tecnologia, não tem problema. Basta que você tenha a força de vontade, que é óbvio, você saiba, seja minimamente letrado, né? Tem que saber ler e escrever, sim, é o único requisito que precisa, e tenha muita força de vontade. Você vai aprender a operar, você vai aprender a entender como funciona a mecânica do Bitcoin de uma forma simples, pessoal. Você vai ver, nossa, Elvis, como esse negócio não é difícil, como eu não sabia disso, como não foi me ensinado isso. É verdade, essas portas do conhecimento vão abrir a tua mente, pessoal. Você jamais vai cair em golpes a partir do momento que você se apropriar, que você se agarrar ao conhecimento certo, ao conhecimento que liberta, pessoal. O conhecimento que liberta é aquele conhecimento que abre os seus olhos, que te tira da cegueira. É que nem aquela pessoa, gente, que não sabe ler e escrever. É uma pessoa cega no mundo, porque por mais que ela veja, por mais que ela sinta, por mais que ela fale, ela sempre está dependendo de alguém, porque ela não sabe ver uma placa, ela não sabe ler um anúncio, ela não sabe ver o que está escrito, ainda mais no mundo digital como hoje. É muito importante a pessoa ser alfabetizada, ela ser letrada. Então uma pessoa dessa ela não vai conseguir, ela vai ser facilmente enganada, ela não vai conseguir se virar sozinha. Agora, fazendo essa mesma analogia, a pessoa que não busca o conhecimento certo, o conhecimento sério, correto, honesto, ela vai ser enganada, porque é uma avalanche de informações. E informações muitas vezes distorcidas, e quando elas não são distorcidas, elas são desinformações mesmo, elas são fake news, que as pessoas são simplesmente enganadas. Por isso, eu aceitei esse desafio. Vou lançar esse curso muito legal que vai ajudar a vida de muita gente. Ele vai ser muito barato, eu logo adianto para você. Vai ser um curso quase de graça, pessoal, porque eu quero, o meu compromisso é com você, é de te ajudar, é de te empoderar, é de te dar um ferramental do conhecimento que vai abrir as portas na sua vida. Por mais que você faça o curso e depois decida, mas eu não quero mexer com criptomoedas, eu não quero mexer com Bitcoin, mas valeu, esse curso me ajudou, esse curso me fez entender como funciona o mundo da economia, do dinheiro, como as coisas funcionam. Pode ter certeza, pessoal, você não vai se arrepender. Fique esperto, pessoal, e não perca o descontão. Quem se inscrever na minha lista de espera, quem deixar o seu nome e seu telefone na minha lista de espera vai ter um desconto especial, mas atenção, é por tempo limitado, pessoal. Não percam, hein, pessoal? Bitcoin para todos. Logo sairá, aproveite o descontão e não fique de fora dessa, hein? Então, pessoal, eu queria saber a sua opinião, se você gostou desse vídeo, se você entendeu tudo isso. O que você acha sobre isso, hein, pessoal? O que você acha sobre pirâmide financeira? O que você acha sobre investir sobre criptoativos, investir em criptomoedas? Será que esses estelionatários realmente investiram em criptoativos e criptomoedas, pessoal? Ou se eles usaram apenas o nome das criptomoedas? O que você acha? Coloca nos comentários aí, dá a sua opinião. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho tem alguma coisa a ver com isso? Você assistiu o depoimento dele na CPI? O que você acha? Uma celebridade pode usar a imagem dela para convencer as pessoas? E se essas pessoas forem lesadas, tem que haver uma forma de reparação? O que você acha sobre isso? A justiça ela vai decidir, né? Eu não estou aqui fazendo pré-julgamento novamente, não estou fazendo pré-julgamento de ninguém, até mesmo porque o jogador pode também ter sido uma vítima, mais uma vítima desse esquema, a gente não sabe, né?
Mas de toda forma, é importante a informação ser divulgada, é importante o conhecimento ser divulgado para que mais pessoas não caiam nessas manobras criminosas, tá, pessoal? Então, pessoal, se você achou esse vídeo importante, dá o seu like, curta esse vídeo. Pessoal, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, manda nos grupos de WhatsApp, de Telegram, porque essa informação vai ajudar muita gente a não cair nessas armadilhas que estão proliferadas no Brasil, hein, pessoal? Não confie em promessas mirabolantes, pessoal. Não confie em Fada Madrinha, não acredite em Papai Noel, tá? O único que pode fazer o impossível na sua vida é Deus, pessoal. E mesmo assim ele não dá nada fácil para ninguém, todo mundo sabe disso. A única coisa que ele manda gratuitamente pra gente é a chuva do céu, não é verdade? Então, pessoal, se você gostou, curta, comente, fique esperto, ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Eu estou esperando vocês no meu curso, que eu vou lançar logo logo, hein? Não lancei, não está disponível ainda, mas logo logo, quem se colocar o seu nome na lista de espera vai receber a informação sobre esse curso, tá, pessoal? E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado, vocês são 10, vocês são 1000, muito obrigado mesmo. E um forte abraço, fiquem com Deus, hein, pessoal?